Primeira infância. A infância, nós falamos da inocência, falamos da ignorância, da irritabilidade. A meninice, nós falamos da instabilidade. Quem é o menino? É aquele que não tem compromisso. Uma hora ele quer, outra hora ele não quer. Não dá para te delegar a responsabilidade para ele. Porque ele só faz quando ele quer. Curioso. Quer saber o que não convém. Né? Quer saber o que não convém. E a gente falou dessa última característica do menino, espiritualmente falando. Isso aqui, queridos, a maturidade, diga maturidade, vai desenvolver minha vida espiritual. E olha aqui para mim, vai desenvolver tua vida profissional. Porque o que tem de meninice, de infantilidade, no ambiente dos negócios, no ambiente do trabalho, e você que é maduro, quando eu falo de maturidade espiritual, você vai ter maturidade emocional. E hoje quem tem maturidade, irmãos, está 300 quilômetros na frente de todo mundo. Porque tem gente que está ali para crescer, para se desenvolver, e ela faz uma infantilidade, ela estraga a vida dela mesma. Ela mesma se auto-sabota. Quantas e quantas vezes eu me auto-sabotei, irmãos? Por infantilidade, por meninice. Coisas que já eram para ter sido liberado na minha vida. E agora? Espera mais um pouco porque tu estragou tudo. É ou não é, irmãos? E aí a gente vai lá, volta para o processo, desde o início. E maturidade não é idade cronológica, amém? Maturidade não é idade cronológica. Maturidade é crescimento espiritual que você vai se desenvolvendo. Vai não, isso aqui. Então, eu vou falar mais a última negativa aqui. Criança fala demais. Diga, criança fala demais. Pessoa que está na meninice, ela fala demais. E pelo fato de ela falar demais, vamos ler lá o texto. Efésios 4. Para fundamentar essa palavra. Eu estou encerrando a meninice. Efésios 4. Ele diz aqui. No versículo 14, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Meninos, não sejamos como meninos. E aí ele vai, versículo, versículo 24, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E aí ele vai falando, aquele que furtava, e aí no versículo 29 ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Versículo 31. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia, diga malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, perdoando uns aos outros. Aí no capítulo 5 ele diz, sede meus imitadores. Essa foi a palavra do nosso culto familiar, da nossa célula familiar. Andai em amor, versículo 1 já do capítulo 5, ele diz, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício em aroma suave. Aí versículo 3, mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie, diga, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Versículo 4,
nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarrices, ou coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Aí ele vai falar então, queridos, essa parte negativa da meninice, de falar demais, falar maledicência, irmãos, é falar mal das pessoas na ausência delas. A pessoa que é menina, ela vive falando mal dos outros, porque ela ainda não conseguiu crescer e enxergar seus próprios defeitos e lutar pelo seu crescimento pessoal. E aí ela acha que ela, apontando o erro das pessoas, ela vai amenizar seus próprios erros. E ela fica nessa meninice achando, e nada muda, porque quanto mais ela fala dos outros, ela está agonizando, porque é o defeito dela que ela está vendo por um espelho e se identificando. E aí chega um momento que a gente amadurece. Pera lá, eu não posso falar mais de ninguém, porque diz o ditado aí, né? Macaco, olha pro teu rabo, né? E aí, queridos, eu quero declarar sobre mim e sobre você: toda a meninice acabou. Eu não vou falar mais mal de ninguém. Irmãos, eu estou falando que é possível. Diga para a pessoa, pergunte para a pessoa que está ao seu lado: é possível parar de falar mal da vida dos outros? É possível, irmão? Será que é? Diga para o seu irmão aí: é, meu irmão. É só crescer espiritualmente. E o senhor está falando aí, pastor? Tô, irmão, porque eu consegui parar de falar mal da vida dos outros, parar de estar olhando o defeito dos outros. Aquele Agno menininho lá, que eu falei aqui, que vivia olhando para o pecado alheio, e quando via ele estava caído em pecado, ele cresceu. E hoje só sai de mim misericórdia. Não é que eu sou conveniente com o pecado de ninguém não, irmãos, mas a santidade de Deus, ela constrange. Amém? E aí, queridos, eu vou falar desses 3 quesitos aí. Maledicência. Diga para o seu irmão: eu tenho que parar de falar mal, de olhar. Essa palavra é bem, né? Pro rabo dos outros. Bem ruim ela. Mas eu tenho que parar, irmãos, porque senão eu vou cair. Quando eu falo mal de alguém, irmãos, em seguida o diabo já está com a legalidade ali para dar pernada. Vai, queda tu. Na mesma coisa ainda às vezes. É ou não é, irmãos? Ou eu estou falando alguma coisa sem nexo, sem sentido? E aí, queridos, isso destrói qualquer família, qualquer igreja, qualquer ambiente de trabalho. E o que mais tem, queridos, é gente menino que vive olhando para o defeito dos outros, em vez de orar, em vez de, vai, meu irmão, vamos orar pelo camarada. E ainda é covarde, fala pelas costas. Porque menino, ele não consegue encarar os problemas de frente, olhar para os problemas e dizer: não, meu irmão, ter grandeza e dizer: olha. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos: é possível parar de falar da vida dos outros, ainda mais quando você está cheio de Deus. Quanto mais você for cheio de Deus, mais você vai ser cheio de misericórdia e compaixão. Quanto mais carnal, porque, irmãos, olha aqui para mim: pastor, como é que eu vivo em maturidade? É eu me enchendo da palavra de Deus, dos conceitos do reino, dos valores do reino. Quando é que eu ando em meninice e infantilidade? Quando eu estou na carne, irmãos, quando eu não me alimento de Deus. Quando eu estou na carne, eu não presto para nada, eu viro um demônio. Irmãos, o céu era o lugar perfeito. Lúcifer era o querubim da guarda ungida lá, tinha acesso ao Monte Santo de Deus. Ele começou a falar de Deus, virou demônio. E o pior, que contaminou, ele virou demônio, virou o diabo, e levou uma terça parte dos anjos a virarem demônio, se rebelarem, falarem mal de Deus. Ó, Deus só quer ser Deus. E o pecado estava lá no céu, irmão. Não foi no Éden, não. Foi lá no céu.
E a minha teoria, dentro da minha intimidade com Deus, é que eu sem Deus eu viro demônio, irmão. O Agnus sem Deus é um demônio. Depois, estudando profundamente o novo nascimento, por que que tem que nascer de novo, irmãos? Eu vou até fazer um curso sobre o novo nascimento, porque tem muita gente hoje em dia achando que não tem que pregar o evangelho, que está todo mundo salvo, porque Deus é amor. Não está todo mundo salvo não, isso é grande mentira. Só vai ser salvo quem nascer da água e do Espírito, quem nascer de novo. Amém? Porque o problema não é o comportamento do homem. O problema é a natureza diabólica. Quando Satanás se transformou em Satanás, é a rebelião. Ele virou demônio. O ser humano, quando ele pecou, que ele se rebelou contra Deus, ele virou demônio. Ele fala lá para Jesus, falando para os judeus religiosos: vós sois filho do diabo, e querem satisfazer os seus desejos. Irmãos, a questão do novo nascimento é crucial. Porque quando você nasce de novo, você não quer mais viver uma vida sem agradar a Deus. E a vida que agrada a Deus, queridos, é quando a gente cresce. Diga para o seu irmão aí: você vai andar agora sem nenhuma maledicência, você vai falar só bem das pessoas, porque você tem o caráter de Cristo, você tem a maturidade de Deus, amém? E você vai andar, a tua boca vai brotar vida de Deus, da tua boca não vai jorrar água amarga, mas vai jorrar água da vida, amém? Será que você pode dar um aplauso ao Senhor, se todo mundo começar a falar bem? Nós vamos ser um imã de salvação, irmãos. Porque lá na casa a pessoa já é amaldiçoada de manhã, de tarde, de noite. Todo mundo evidencia lá os erros dela. Aí ela chega no trabalho, é todo mundo falando da incompetência dos outros. Mas ela vai chegar aqui na IEV, na Igreja do Evangelho Vivo, e a gente vai dizer: tu tem uma identidade nova, tu tem uma natureza nova, tu é a imagem e semelhança de Deus, você não precisa lutar para ser aceito, porque você já foi escolhido e eleito em Deus, antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi imolado por você, e você é a coroa mais preciosa que existe na terra, é a coroa da criação, amém? E aí, queridos, o pastor Kenneth Hagin conta que ele foi para uma casa de um pastor, e o filho dele de 12 anos ele levou para essa viagem de conferências que ele ia dar. E chegou lá na casa do pastor, foram almoçar, foram jantar, e o pastor começou a falar mal de um membro lá da igreja. E o pastor falando mal do membro da igreja, o filho dele foi no banheiro, e aí ele pegou o pastor e disse: meu irmão, pare de falar mal do seu membro lá. Aí ele: mas por quê? Porque meu filho tem 12 anos e ele pensa que os membros lá da minha igreja são tudo anjo. Apesar que tem uns lá que são mais que de anjo só tem um omoplata, só tem um osso, não nasceu asa não, ainda está criando a asa, né? Para virar anjo, a asa dele ainda está saindo, está só um omoplatazinho, o osso já tufou. Mas, irmãos, o pastor ficou estatalado, né? Mas pastor, por quê? Porque eu quero que o meu filho continue com a pureza da igreja. Eu já não concordo nessa tese aí, irmãos. Vocês sabem que eu só baixo minha bola para Jesus, amém? Eu discordo do Paulo, do Pedro, do Abraão. Eu já digo para minha filha e para o meu filho desde pequenininho: vocês vão ver muitas coisas erradas na igreja, pessoas cometendo coisas erradas, mas os olhos de vocês têm que estar fixados em Jesus. Não vão, desde pequenininho, né, Té? O que tu vê não foi Jesus, foi o diabo, e o irmãozinho lá que está fazendo aquela bobagem é uma vítima de um demônio que está querendo destruir o reino de Deus. Mas nós vamos orar por eles. Essa é a minha filosofia, né, Té? E graças a Deus a bichinha tá amando Jesus ainda. Cadê o Davi? Estão amando Jesus ainda. Porque hoje o negócio está tão federal que tem uns irmãozinhos que tá mais para demônio do que para... É ou não é, irmão? Estou falando alguma bobagem? Mas aqui dentro da igreja do Evangelho Vivo só tem homem santo, mulher santa, cheio de amor, cheio de fé, amém?
que olha todo mundo com os olhos de Jesus, né? Você vê seu familiar lá, ele tá, meu amigo tá, e você olha segundo a ótica do Espírito. Você já vê ele salvo, transformado, livre, curado, andando em amor, andando em fé, vivendo em esperança, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor. A ninguém mais, Paulo diz, a ninguém mais julgamos segundo a carne. Ele diz, eu não olho mais ninguém segundo o olhar humano, segundo a ótica humana. Eu vejo todo mundo segundo o Espírito, segundo aquilo que ele é em Deus, amém? E aí, queridos, diga para o seu irmão, saúde espiritual. Não vão falar mais mal de ninguém. Embora eu não quero tapar o sol com a peneira, as pessoas cometam certas coisas erradas mesmo, amém? Mas não vai adiantar eu ficar julgando, falando negativo dela, falando do errado. O que vai mudar é a voz profética no vale de ossos secos, dizendo, meu irmão, é um exército que vai se levantar. Essa pessoa, irmãos, e olha só, Deus não usa ninguém perfeito. Deus não usa. Eu estava vendo o Cláudio Duarte, até falei para alguns irmãos, ele dizendo, o meu sonho, acho que eu já falei aqui isso, mas vou repetir, era ouvir minha mãe dizer, meu filho, vem tomar banho, meu filho tem que estudar. Era o sonho dele, porque ele não teve a mãe dele, pastor Cláudio Duarte. E aí Deus pegou e levantou ele para falar sobre família, alguém que não teve família. Diga para o seu irmão, a tua maior dor é o teu maior ministério, é a tua maior chamada. Amém? Pensa num cara doente, era eu. Pensa num cara curado, sou eu, irmão. Não tem como me ferir mais. Desde aquele dia da eu indo da cruz lá, foi a minha cura completa. Já fui maltratado, perseguido, caluniado, difamado, agredido. Mas quando agredido, não revidava. Porque eu digo, meu irmão, eu vi Jesus, irmão. E aí, queridos, diga outra coisa, outra característica. Eu vou terminar só a meninice. Na próxima vez que eu for pregar, eu creio que em nome de Jesus, quarta-feira, o pastor Xavier vai pregar para a gente aqui, amém? Aí na próxima vez que eu for pregar, eu vou falar sobre a maturidade. Mas é importante a gente pontuar isso aqui, que a segunda característica da meninice, olha para mim, isso é muito forte, é falar vaidade. Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Eu digo que quem é, não fala, ele é. Quando o cara fala muito, essa semana mesmo teve um episódio que eu fiquei olhando, a gente ficou olhando um para o outro assim, né? Não é. Não é. É só migué. Muito migué. Que a pessoa que é, irmão, ela não fala, ela é. Não precisa se afirmar. Então quando a gente é menina, a gente não, porque eu sou fulano de tal, eu sei o título tal, eu tenho a formação tal, eu conheço tal, eu não sei o que tal. Meu irmão, chega a dar nojo. É ou não é? E tem pessoas que estão nessa infantilidade. E nada mais é do que uma carência. Que ela não sabe o valor que ela tem em Deus, e ela fica tentando ser valorizada por alguém, por alguma instituição, por algum meio. Mas diga para o seu irmão, você é curado, você já foi valorizado, a tua identidade já foi definida, você não precisa, irmãos, eu não preciso fazer mais nada, irmãos, eu faço porque há um fluir de gratidão dentro de mim, e de constrangimento pelo que Deus fez por nós, amém? Então, olha só, olha aqui para mim. Não precisa, irmão, a gente ficar tentando ser aceito. A gente já foi aceito. Não precisa a gente ficar tentando se afirmar. Você já é, irmão. Eu prego isso faz muito tempo. Eu queria ser filho do família mais nobre agora. Eu queria ser o
O Carlos III, né? Charles III, né? Tava lá o Charles mordido, mandando o cara tirar um negócio lá, vocês viram lá? Tira aqui, meu irmão. Não, irmão, o príncipe Charles é uma glória momentânea, daqui a pouco. Rainha Elizabeth, uma mulher admirável. Acompanhei, assisti, quem assistiu The Crown, né? The Crown, é? Assisti tudinho, muito lindo a monarquia, muito legal. Mas acabou. Vão tirar o nome dela, as insígnias dela, né? Vai tirar tudo. Agora vai ser C. Rex III. CR, em latim, né? Acabou o nome dela, irmão. Mas o teu nome, o meu nome está escrito no livro da vida, em nome de Jesus. E ninguém pode apagar. Amém? Filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que está sentado no alto e sublime trono. Você é filho do Rei dos Reis. E aí, meu amigo, qualquer título dessa terra já era. Você é filho. E aí, em último lugar, irmãos, diga para o seu irmão, quando vier aquela leseira baré, e de, é porque eu sou fulano de tal, querendo elogio, apreciação, você não. Ei, Agno, tu já foi curado disso, não é mais menino. Teu coração já está completo. Você não tem mais carência de nada, amém? Você não anda, irmãos, isso é poderoso. Nós não andamos, irmãos, por aceitação. Diga aí, Eve, não precisa provar nada para ninguém. Eu estava lá sentado, irmãos, de bicão, lá num evento grandioso da IADAM, pertinho assim do Jonatas Câmara, deputado federal lá, os cabras tudo grandão. E eu olhando aquilo ali, eu vi tudo pequeno, irmãos. Quando você está sentado na tua posição em Deus, você vê tudo pequeno, irmãos. Tudo fica apequenado. E não precisa. Você anda, diga aí, Eve, não anda atrás de aceitação. Porque o trono de Deus já nos aceitou e já nos comissionou para fazermos coisas que agradem a Ele, amém? Porque a gente vai fazer um encontro para agradar a Deus, irmão. Não é para ter 100, 200 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas. Não. Por que eu vou convidar alguém? Por que eu estou falando disso aqui? Para a gente dizer, não, olha o nosso encontro, a foto do nosso encontro. Está aqui, ó, tinha 100 lá no encontro, nosso encontro. Oh, não é isso, irmãos, tem nada a ver. Amém? Por que eu tenho que evangelizar? Evangelizar. Porque senão, irmão, o pessoal vai para o inferno. É para crescer não, irmão. Eu falei aqui domingo passado e vou repetir. Sucesso não é tamanho, é vida transformada. Cada vida transformada, irmão, vale mais do que o mundo inteiro. E uma vida transformada quer transformar outras vidas. Quer ajudar o Espírito Santo a transformar aquele que transforma, amém? Quem é salvo quer entrar nesse projeto da eternidade, de ser instrumento do Espírito Santo e da palavra, para que outras pessoas sejam salvas. É básico isso. Se eu não quero ver o reino de Deus, como tem muita gente aí, eu falei da comida envenenada, né? Falando mal da igreja. Irmãos, olha aqui para mim. Todas as vezes, corta o dedo e tira do corpo, o que acontece? O que acontece? Não vai correr vida, vai apodrecer e vai ficar sendo comido em putrefação. Então, o cara que fala mal da igreja, não, eu não quero, pá, corta a igreja da minha vida. Ele está dizendo assim, ó, ei, eu sou um dedinho aqui, eu sou uma unha. Até a unha morre. Amém? Diga para o seu irmão, mas nós sabemos que somos membros uns dos outros e dependemos uns dos outros, irmãos. E outra coisa, para encerrar,
ele fala chorcarrices, torpeza, palavras torpes, pavorosias. Paulo vai elencar lá várias palavras, nem sequer se nomeie no meio de vós. Amém? Terceira característica negativa da meninice, falar tolice. Sabe o que é falar tolice, irmãos? É falar aquelas piadinhas indecentes, coisas sem sentido. É brincadeira de se desfazer, depreciar as pessoas. Sabe? Irmão, não sei se é porque eu fui tão feridento que eu só sei curar. Não é que eu tenha, assim, aquela de querer agradar todo mundo. Eu quero curar todo mundo, amém? E aí você não vai me ver, minhas palavras são muito comedidas. Tipo assim, de palavras muito de apreciação, de afirmação sobre as pessoas. Porque eu sei que a palavra ela tem um poder, irmãos. Se eu ficar falando besteira, e a gente vai vendo, né? Eu lembro que eu fui ungido pastor e tal. Aí eu me sentia podre, pastor Eric. Eu digo, meu irmão, eu não tenho currículo para isso, eu não tenho condição. Mas já que tá, era 3 pastores querendo me ungir, eu digo, então eu acho que é Deus mesmo, então eu vou. Mas eu não queria. E aí eu comecei, sendo ungido pastor, a frequentar reuniões de colegiados de pastores. E aí eu via pastores falando cada besteira, irmão. E eu digo, rapaz, tu é mais santo do que eu imaginava. Eu pensava que eu era o pior dos piores. Mas eu digo, se os pastores estão com essa linguagem, imagina a igreja dele. O que não é falado, né? O que não é? Quais são as tolices, irmão? E a Bíblia diz que nós daremos conta de todas as palavras frívolas que saírem das nossas bocas, amém? Então, diga para o seu irmão, o homem menino, ele não fala, o homem não fala tolice. O cristão maduro, ele não fala besteira, ele não fala tolice. E ele vai dizer lá depois, não entristeçais o Espírito Santo. Eu até falei isso aqui. Será que a minha conversa, as minhas falas, estão fazendo o Espírito Santo, pode fluir nos lábios dele ali? Pode fluir. Ou será que o Espírito Santo está triste? Eu não posso falar mais naquela boca ali, porque está falando só tolice, está falando só vaidades, está falando só maledicência. E eu quero declarar sobre nós, amém? Nós vamos falar palavras que edificam, palavras que restauram. Irmãos, tem gente hoje que está parado 20, 30 anos, estacionou na vida, por causa de uma palavra que destruiu ela. E eu lembro, olhando aqui para o pastor Eric, na minha primeira aula, eu já falei isso, mas isso foi muito forte para mim, de psicologia jurídica. A professora disse, olha o poder das palavras. Aí ela foi com o aluno e disse, tu é feio, tu é burro, tu é um incompetente. Aquela energia negativa que foi liberada naquelas palavras. Ela disse, chocou ou não chocou você, não te deixou para baixo? Aí o colega lá da sala de aula disse, me chocou. E a gente viu o poder das palavras, que a própria sala de aula ficou toda chocada. Ficou ali impactada por aquela palavra negativa. Aí ela disse, agora eu vou mudar. Eu vou dizer, você é inteligente, você é bonito, você é capaz, você é competente. A energia da pessoa que está recebendo aquelas palavras. E ela provou cientificamente ali de maneira prática. Eu digo, rapaz, eu nunca tinha tentado para isso, para os poderes das palavras, de forma prática. Aí vem a neurociência, aí vem toda essa questão de energia. E eu queria te convidar a se colocar de pé, porque a IEV é uma igreja madura, nós não somos meninos, amém? Nós sabemos o poder das nossas palavras, nós sabemos que a nossa palavra, quando alguém vier falar mal, nós vamos falar bem, nós vamos
derrotar as palavras negativas e nós vamos alimentar a transformação e a mudança das pessoas, amém? Eu queria orar com você agora. São 6:30. Eu queria, em nome de Jesus, que nós orássemos nos arrependendo. Eu, você, todos nós aqui. Você que está aí na sua casa, vamos orar. Vamos dizer: Jesus, nós queremos vencer, Senhor, a infantilidade, a meninice, Senhor. Deus, nós não vamos ser pessoas, Senhor, na primeira infância, não, Senhor. Pessoas que se atrapalham, Senhor. Que não sabem discernir o que é palavra de Deus e o que é heresia, o que é veneno, Senhor. Nós vamos andar em impureza, em inocência, mas nós vamos ter discernimento. Nós vamos ser simples como a pomba, mas astuto, prudente como a serpente, Senhor. Quando a gente vê alguém, eu estava falando lá na minha família, Esté, Davi, quando alguém falar com você e não alimentar a tua fé, não dê ouvidos. Quem não alimenta a tua fé não fala com você. Não é no sentido de eu ser ignorante e não falar com ninguém, mas aquelas palavras não vão chegar fundo nas minhas emoções. Eu vou proteger, amém? Eu vou defender a minha vida espiritual de palavras que não alimentam a minha fé. Eu não vou ser uma pessoa, Senhor, que vai pela cabeça dos outros, pela ignorância, pela manada, Senhor, desse mundo, da religião. Em nome de Jesus, meu Deus, nós somos de convicção, de propósito, de destino profético, Senhor. Nós não somos infantis, Senhor, de inconstante, de uma hora eu estou alegre e quero, outra hora não, eu estou chateado, eu não vou mais, eu vou deixar aquilo ali. Não, nós somos, Senhor, da maturidade, nós temos compromisso, nós vamos até o final, até Jesus voltar, nós vamos estar com a mão no arado, sem olhar para trás, Senhor. Nós não vamos ser estáveis, irritados, dizendo não, uma hora eu vou, outra hora eu não vou, uma hora eu estou feliz, outra hora eu estou alegre. Não, Senhor. Nós seremos pessoas de aliança, Senhor, não meninos infantis, Senhor, instáveis, que não tem estabilidade, que não tem constância, que de manhã quer uma coisa, de tarde quer outra, à noite já mudou, já não sabe mais o que quer. Não, Senhor, nós não somos meninos levados por vento de doutrina, por qualquer capricho, qualquer pessoa nos manipulando. Não, nós vamos ter constância, nós vamos ter, Senhor, perseverança, nós vamos andar, Senhor, em coerência, Senhor, com aquilo que nós nos propomos. Nós não vamos ser curiosos, Senhor, querer saber da vida dos outros, Senhor, daquilo que não nos interessa. Menino quer saber da vida dos outros, fica olhando para a vida dos outros e esquece de cuidar da sua vida. Senhor, nós não somos mais meninos, Senhor, nós não estamos mais. Que Deus abençoe todos os nossos amigos, familiares, mas nós vamos ter foco na nossa vida, não vamos estar preocupados, Senhor, no sentido de se intrometer na vida de ninguém. Nós estamos prontos e preparados para ajudar a todos na medida das nossas condições, Pai. Mas nós não vamos ser, Senhor, intrometidos. Senhor, hoje nós queremos, Senhor, vencer, Pai. Uma das piores meninices, Senhor, que é falar demais, falar o que não deve, falar como não deve, Senhor, de vaidades, falar, Senhor, tolices, ofender pessoas, Senhor, mas é brincadeira, mas se desfazer das pessoas. Espírito Santo, nós somos agora, Senhor, da maturidade. A igreja do Evangelho Vivo é a igreja da maturidade, que tem prudência, que sabe que tem que ouvir mais e falar menos, e quando falar, Senhor, falar alinhado com a Tua palavra, com a Tua vontade, com o Teu querer. E isso, Senhor,
É as marcas, Senhor, de uma igreja que se desenvolve em saúde, em maturidade, que cresce. E eu declaro que você está se desenvolvendo. Esse tempo, queridos, é um tempo de diagnóstico. É um tempo, Senhor, que Deus está nos dando ferramentas espirituais para nós andarmos em um tempo de crescimento poderoso. Sabe, queridos, todos esses diagnósticos negativos é para eu e você termos a verdadeira inteligência espiritual, saber discernir os comportamentos, saber discernir as nossas atitudes, saber discernir os nossos pensamentos. Senhor, você está amadurecendo espiritualmente, você está crescendo, você está numa fase nova, na fase da tua maturidade espiritual.